Pai Senhor, meus irmãos, louvamos a Deus. Estaremos estudando mais uma lição da Escola Dominical. Vamos estudar a lição 10 da Revista dos Jovens, que tem o título Jesus, o Bom Pastor. A Revista dos Jovens é Jesus, o Filho de Deus, Sinais e Ensino de Cristo no Evangelho de João, revista comentada pelo pastor Silas Queiroz. Estamos quase concluindo aqui o primeiro trimestre de 2022, já estamos na lição 10. Os irmãos que desejarem os slides, tem um link na descrição do vídeo, tanto em PDF como PowerPoint. Os irmãos podem se utilizar livremente. Louvado seja o Senhor, que os irmãos possam se inscrever, compartilhar, comentar, para que o trabalho possa ser incentivado e alcançar outros professores. Então vamos continuar falando a respeito do Evangelho de João, que identifica através dos sinais, através das declarações de Jesus, sua característica da sua deidade, o fato também dele ter se tornado carne, ter, aleluia, como veremos na lição de hoje, se esvaziado de sua glória para poder, em forma de homem, morrer por nós ali na cruz. Cumpriu a lei ali toda durante a sua vida. Ele não veio abrogar a lei, mas veio cumprir, e ele se entrega por nós ali para morrer em nosso lugar, para dar cumprimento cabal à lei, que é, como diz a palavra do Senhor, o salário do pecado é a morte. Então ele pagou o salário que nos era reservado. Glórias a Deus. E hoje veremos essa característica de Jesus, o bom pastor. É uma característica messiânica, Então havia promessas, havia profecias a respeito que o Messias seria também esse pastor de Israel. E agora nesse discurso em João 10 a gente percebe que essa promessa abrange a todos, abrange não somente as ovelhas de Israel, mas também abrange as outras, como o próprio Jesus disse, que ainda tinha outras ovelhas que não eram daquele aprisco e que convém ele agregar a esta, ou seja, ele salvando ali todo o mundo. Então ele sendo o bom pastor de todo o mundo, todo aquele que crê nele, todo aquele que recebe ele como Senhor e Salvador, passa a segui-lo, ouvir a sua voz como pastor, e ele tem um cuidado, um zelo especial para conosco. O texto principal da nossa lição diz: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. João 10, 11. Tem outra característica que veremos nesse discurso de Jesus, é a respeito dele dar a vida pelas ovelhas. Ele tem poder para dar e para voltar a tomá-la. Então veremos isso nesta lição. O resumo da lição: como pastor, o Senhor Jesus Cristo não apenas protege o rebanho, mas dá a sua vida por ele. Os objetivos da lição: apresentar o aprisco de Deus, explicar que Jesus deu a sua vida por nós de forma voluntária e esclarecer que existe um só rebanho. Louvado seja o nome do Senhor. O texto bíblico se encontra em João capítulo 10, versículo 11 ao 18. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Glórias a Deus. Introdução na nossa lição, extremo seguinte: estudaremos mais um riquíssimo sermão messiânico pregado por Jesus, estando ainda em Jerusalém. Há nesse texto profundas revelações do plano eterno de Deus para a humanidade, envolvendo a todos, judeus e gentios. Então, é um plano eterno e uma característica: Jesus estava cumprindo ali promessas, profecias a respeito do Messias, essa característica dele ser o pastor.
Há também fortes declarações de Jesus a respeito de sua missão redentora, o caráter de sua entrega pessoal, que nos leva a glorificá-lo ainda mais. Então veremos também essa característica nesse discurso a respeito de que ele ia se entregar por nós e como assim ele o fez. O cuidado de Jesus com suas ovelhas é tratado nesse texto, onde como pastor não apenas protege o rebanho, mas dá a sua vida por ele. Narra finalmente a promessa de uma reunião eterna com a formação de um só rebanho e um só pastor. Louvado seja o nome do Senhor. Então tudo isso veremos na nossa lição de hoje. Glórias a Deus. Temos aí na revista do Mestre esse quadro a respeito de alguns nomes que o próprio Jesus, ele disse eu sou, e demonstrando ali, designando então a sua função. Então temos em João 6,27, por exemplo, que ele diz que é o Filho do Homem. João 6,35, ele é o pão da vida. João 8,12, a luz do mundo. João 10,7, a porta das ovelhas. João 10,11, bom pastor. João 11,25, a ressurreição e a vida. João 14,6, o caminho, a verdade e a vida. E João 15,1 e 5, a videira verdadeira. Glórias a Deus. Então, Jesus, ele designa, a partir desses nomes, características da sua função como Messias, como aquele que era prometido e estava se cumprindo ali toda a profecia que falava sobre ele e demonstrando a sua deidade. Glórias a Deus. Primeiro tópico da nossa lição, o aprisco de Deus. Tem aí uma imagem de um aprisco daquela época, formado aqui, curral, formado de pedras. Temos aqui o porteiro, temos aqui a porta, e veremos que isso são características do sermão que Jesus prega, dessa parábola que Jesus instrui ali, os judeus e os discípulos. Primeiro subtópico, a abrangência da mensagem. A parábola contada por Jesus tinha um valor representativo especial em seu tempo, quando a criação de ovelhas era muito mais comum. Então Jesus sempre se utilizava de parábolas, de exemplos, de símbolos relacionados com a vida cotidiana. Então, a respeito de peixe, a respeito de videira, de vinha, e agora a respeito de ovelhas, coisas comuns aos judeus, pois fazia parte do seu trato diário ali da sua vida campestre. Jesus fala em linguagem figurada sobre o curral das ovelhas. Nele, o mesmo Jesus que é o bom pastor é também a porta para o aprisco de Deus. João 10,7 diz, tornou, pois, Jesus a dizer, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Então a gente viu agora há pouco naquela imagem, naquele aprisco, e vimos a questão ali da porta. Então, ainda que houvesse ali aquele murinho baixo, o verdadeiro pastor ele tinha que entrar pela porta, e as ovelhas também tinham que entrar pela porta. E Jesus, quando ele diz ele é a porta, em outro versículo ele vai dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então ele é o único acesso, é o único caminho que nós temos para voltar a ter comunhão com o Pai. Ele é aquele que nos reconcilia. Então ele é a porta, nós temos que entrar por ele. Ele é a porta estreita, louvado seja o nome do Senhor, que nos conduz ao céu. A mensagem tinha como endereço a comunidade judaica, dentro do contexto de uma nação expoliada por seus líderes. Então Jesus, ele tem um propósito nessa mensagem. Ele está falando ali a respeito da liderança do povo judeu. Ele vai falar de ladrão, ele vai falar de salteador, vai falar do mercenário. Então ele está ali se referindo às lideranças, não só as lideranças atuais, que eram os fariseus, os doutores da lei, os escribas, mas também a toda a condição que Israel passou durante toda a história, sempre mal guiada ou mal conduzida, com pastores. É claro que houveram líderes abençoados, líderes que faziam aquilo que era reto aos olhos do Senhor, mas na grande maioria os líderes realmente só maltratavam as ovelhas, só espoliavam o rebanho, só queria, como veremos aqui algumas referências, apacentar a si mesmo, ou seja, buscando seus próprios interesses. Isso também nos aplica, podemos aplicar para o dia de hoje, que muitos também não têm também essa abnegação quanto ao rebanho,
Às vezes está cuidando de um povo, de um rebanho, e estão se assemelhando aos falsos profetas, aos sacerdotes, aos fariseus que guiaram o povo de maneira corrompida. Então que também possamos, refletir a respeito dos dias de hoje. E é claro que a Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer. Então não adianta o homem, o líder, o pastor, ele achar que Deus não está vendo o que ele está fazendo com o rebanho. Um dia ele vai prestar conta. Então a Bíblia diz que nós devemos orar para o nosso pastor, porque eles são aqueles que prestarão conta, do povo diante de Deus. Então é algo de responsabilidade. Temos, obviamente, muitos homens de Deus, mas também existe o joio que tanto faz mal ao rebanho. Jesus denuncia os ladrões, salteadores e mercenários. João 10, 8 e 12. Que não cuidam das ovelhas, mas buscam somente explorá-las. Então, como já falamos, isso era uma referência para a situação atual ali daquela liderança, e também durante todo o tempo da história judaica, os maus pastores que Israel teve. Lá em Jeremias 23:1, por exemplo, diz: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. E em Ezequiel 34:2 diz: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não deve os pastores apacentar as ovelhas? Então veremos aí, quando a gente vai examinar aqui o texto de Ezequiel ou de Jeremias, a gente vai ver que esses pastores eram quem? Eram os reis. Veremos mais à frente na lição também, eram os falsos profetas, como nos dias de Jeremias, conforme a própria palavra de Deus diz que os profetas de Israel profetizavam por Baal, e os profetas de Judá estavam corrompidos, eram adúlteros, eram injustos. Então a gente percebe que esses pastores que danificavam ali a saúde do rebanho eram os reis corruptos, eram os falsos profetas e os sacerdotes, muitas das vezes desviados e buscando apenas o poder. Não difere muito do dia de hoje, como já falamos, há muitos que são falsos pastores, falsos profetas, conforme também a palavra de Deus já nos anunciava sinais do fim dos tempos. Então isso é misto que aconteça. Mas essa grande mensagem não é dirigida apenas a Israel, mas toda a humanidade, apresentando Cristo como pastor que tem um cuidado especial por todos aqueles que ouvem sua voz e o seguem. Então a mensagem vai apresentar um pastor que é maravilhoso, que ele dá a vida pelas ovelhas como ele já deu, glórias a Deus. E como é que nós devemos então representá-lo? Fazer como João Batista. Não importa que ele cresça e nós diminuamos. Então ele tem que estar em evidência, ele tem que ser anunciado, ele tem que ser, aleluia, pregado, louvado seja o nome do Senhor. E toda a glória é dele, toda a honra é dele, louvado seja o nome do Senhor. Nós somos apenas servos dele. Fala de seu amor e ternura com absoluta abnegação e entrega. Veremos essa característica dele, dar a vida pelas ovelhas, e isso ele anunciou e cumpriu lá na cruz do Calvário. Segundo subtópico, o fracasso dos pastores de Israel. O quadro caótico dos líderes da nação judaica não dizia respeito apenas à liderança espiritual de Israel daqueles dias. Quando se refere a todos quantos vieram antes dele, Jesus está denunciando os maus líderes de Israel de todos os tempos, especialmente no período da monarquia, quando a nação teve condutores insensatos e cruéis, incluindo reis, sacerdotes e profetas. Então, como já falamos, não se limitava a mensagem apenas àqueles líderes atuais, mas Jesus também disse, aqueles que vieram antes de mim também praticaram dessa forma. E em Jeremias 23:11, porque tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados, até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Então, o quadro era realmente terrível. E no dia de Jesus agora vinha esses partidos do judaísmo que perseguiam Jesus por ensinar a verdade e por prejudicar ali o prestígio deles, a autoridade que eles tinham sobre o povo, porque eles
diziam querer cuidar do povo, mas acabavam sendo caracterizados, como Jesus está dizendo aqui, ladrão, salteadores e mercenários. Aqui há um ponto interessante que a gente costuma sempre dizer, né? O ladrão veio roubar, matar e destruir. E a gente sempre associa esse ladrão ao diabo. Mas no versículo em si é uma referência direta aos líderes. Então esse ladrão que veio roubar, matar e destruir eram os líderes. E onde está o diabo então nessa parábola? A gente vai ver depois que há a figura do lobo. Então esses líderes que estão roubando, matando, destruindo o povo de Deus deveriam estar cuidando e zelando para que o lobo não viesse arrebatar as ovelhas. Então o lobo é o diabo. Às vezes a gente prega e ensina muito, ou ouve muito a respeito desse versículo associando ao diabo, mas fazendo uma exegese desse texto, esse ladrão que rouba, mata e destrói está se referindo à falsa liderança, ou os líderes corruptos. Com o fracasso total dos líderes de Israel, o próprio Deus viria pessoalmente em busca de suas ovelhas, para reuni-las novamente em seu aprisco. Ezequiel 34:12 diz: como pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, e livrar-la-eis de todos os lugares por onde ando espalhada no dia nublado e de escuridão. Então havia essas promessas, essas profecias dessa característica do Messias. Ele seria um pastor. Poderíamos associá-lo, né, até o próprio Davi, que era esse tipo, né, um tipo desse pastor que seria Cristo. E ele realmente enfrentava ali qualquer animal que vinha se tentar arrebatar alguma ovelha. E como ele mesmo disse ali a Saul, né, quando ele estava prestes a enfrentar, né, Golias, ele disse lá em 1 Samuel 17:34-36. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele e o feria, e a livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Assim feria o teu servo leão como urso. Assim será este circunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Então essa característica desse pastor que era Davi, né, também o próprio Davi vai dizer agora no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, né, que vai nos conduzir por pasto verdejante, as águas tranquilas. Então essas eram profecias apontando para um pastor que viria, né, e o próprio Jesus então ele diz: eu sou o bom pastor. Está afirmando ali que aquela profecia estava se cumprindo e ele daria sua vida para as ovelhas, como Davi também arriscava sua vida em favor das ovelhas. E era comum um pastor, né, aquele que era realmente dedicado ao seu ofício, ele se arriscar, ele não deixar o lobo, né, ou qualquer outro animal vir tomar suas ovelhas. Ele tinha que lutar, ele tinha que, né, muitas das vezes correr risco de morte. Como diz lá em Amós 3:12, assim diz o Senhor: como o pastor livra da boca do leão as duas pernas ou um pedaço da orelha, assim serão livrados os filhos de Israel que habitam em Samaria, no canto da cama e no damasco do leito. Então o que Amós está dizendo aqui? Que Deus, né, ia fazer assim, quando Israel estivesse sendo atacado, Deus ia livrar alguma coisa ali, ia livrar um remanescente. E o que acontece então? Um pastor que era dedicado ao seu ofício, ele, mesmo que o animal vencesse e levasse uma ovelha, comesse uma ovelha, ele tinha que levar uma prova, dizendo: olha, eu lutei, nem que seja uma orelha, nem que seja as pernas, dizer: olha, eu lutei e tentei empatar, impedir, mas não consegui. Mas nós veremos aqui que o mercenário, né, como está aqui no texto de João, né, o ladrão, o salteador, ele não liga para a ovelha. Se vier o lobo, ele deixa para lá. O importante é que ele usufruiu da ovelha, comeu a gordura, né, usufruiu da lã da ovelha. E se vier o inimigo atacar, que é o diabo, o lobo, então esse pastor, esse mercenário, esse falso pastor, vai deixar a ovelha, né, ao léu e ela vai ser tragada. Jesus agora se apresenta como esse pastor, o bom e eterno pastor, que não apenas cuida das ovelhas, mas dá a sua vida por elas. Então lembra de Davi que se arriscava, Jesus também vai dar a sua vida
mas literalmente ele vai até o fim, né? Ele vai entregar a vida, aleluias, ali na morte de cruz, vai ser fiel até a morte de cruz. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. João 10, versículo 11. O comportamento das ovelhas. Então, se ele é pastor e eu quero o cuidado dele, eu tenho que ser ovelha. Quando lemos o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, para que ele seja pastor, eu tenho que ser ovelha. Então, eu tenho que obedecer, eu tenho que estar seguindo ele, eu tenho que estar ouvindo a sua voz, reconhecendo, louvado seja o nome do Senhor. Jesus afirma que as suas ovelhas o conhecem e conhecem a sua voz. Não ouve a estranha, nem o segue. Então, que ovelha é essa que vai fazer parte desse aprisco, que vai fazer parte do cuidado de Deus? Aquele que ouve, obedece a sua voz, né? Então, que voz é essa? A palavra de Deus. Glórias a Deus. Ouve, obedece, conhece, está acostumado a ouvir a voz de Deus. E não quer ouvir o estranho, não quer ouvir aquele que traz novidade ou traz outro evangelho. Então ele está firmado ali, né, na verdade, em Jesus. Este relacionamento íntimo entre pastor e ovelha é baseado na dedicação, afeto e cuidado que ele dedica, chamando a si as que se agradam de ouvi-lo e segui-lo. Então, a ovelha ela tem que estar feliz em ouvir a voz do seu pastor. Então ela ouve, reconhece, de longe, ela já ouve o comando e já se apruma, já obedece a ordem e já segue ali o seu pastor e vai seguir. Este é o tipo de relacionamento que Jesus quer ter com todos nós. Sua entrega pessoal já foi feita. Cabe a nós nos deleitar nele, nos submetendo integralmente ao seu pastoreio. Então, quando nós o recebemos, não é somente como Salvador, mas é como o Senhor de nossas vidas. Se ele é Senhor, se ele tem, aleluia, nos guiado, aleluia, nós temos obedecido a sua voz, então nós somos ovelha do seu aprisco, do seu rebanho. Segundo tópico, dou a minha vida. Primeiro subtópico, a abnegação de Cristo. Um dos aspectos mais extraordinários da obra de Cristo é a sua entrega voluntária. Então, ele não foi preso, não foi apanhado de surpresa, não, ele se entregou. O Filho de Deus não foi sacrificado à força, como se obrigado fosse. Muito pelo contrário, foi um gesto de profundo e verdadeiro amor, fruto de sua renúncia pessoal. Por isso disse Jesus, o Pai me ama porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Em outra tradução vai dizer, o Pai me ama porque eu me sacrifico. Então Jesus ia se entregar por nós, ele seria o sacrifício perfeito. Ele mesmo se doou para que nós pudéssemos ter vida. No mesmo capítulo 10 de João, estando Jesus ainda em Jerusalém, vemos uma prova dessa condição pessoal de entrega. Quando voltou a ser interceptado pelos judeus, declarou-se igual ao Pai, quiseram apedrejá-lo e procuravam prendê-lo outra vez, mas ele escapou de suas mãos e retirou-se outra vez. João 10, versículo 31 e agora versículo 39 e 40. O que significa? Que Jesus não foi preso antes que chegasse a hora da qual vinha falando desde o começo. Então, algumas vezes que tentaram pegar Jesus, tentaram prender, apedrejá-lo, ele escapava às vezes no meio da multidão, não conseguiam ver, Deus tirava ele ali, daquele lugar, porque não era chegada a sua hora, como ele inúmeras vezes cita, a gente já tem estudado essa frase de Jesus, e a hora de Jesus era a hora que ele ia cumprir, consumar o seu sacrifício ali na cruz por nós. Tem esse texto aqui em João 18, 4, 6, que sempre quando leio eu fico, eu regozijo com esse texto. Eu vejo aqui realmente Jesus se entregou por nós, que Jesus, ele é maravilhoso, tinha todo o poder para evitar aquela situação, mas ele estava se entregando. Diz aqui em João 18, 4 a 6, sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se e disse, a quem buscais? Responderam, a Jesus Nazareno. Disse-lhe Jesus, sou eu. E Judas, que o traía, estava com eles. Quando, pois, lhe disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Glória a Deus. Então, nenhum soldado ali tinha poder de prender Jesus. Só o sou eu, ou o eu sou, Glória a Deus. Aleluia, derrubou por terra aquele soldado. Era tão poderoso. Aleluia, essa declaração. E como diz aqui no versículo,
Ele já sabia tudo que ia acontecer, né? E ele adianta e pergunta: quem buscais? Aleluia. Então, Judas estava ali fazendo o seu papel, mas Jesus de qualquer forma iria se entregar por nós. Talvez a mais bela descrição dessa gloriosa obra de entrega sacrificial de Cristo para a humanidade seja a que Paulo fez aos Filipenses. O apóstolo fala de Cristo como Deus esvaziando-se de sua glória para cumprir a missão redentora. Está lá em Filipenses capítulo 2. Como enfatiza o teólogo pentecostal Donald Stamper, o texto grego diz literalmente que ele se esvaziou, isto é, deixou de lado sua glória celestial, posição, riquezas, direitos e o uso de prerrogativas divinas. Né? Então ele não deixou de ser Deus, ele se reteve, né? Ele não se utilizou de suas prerrogativas, de seus atributos divinos. Né? Como veremos na próxima slide, um comentário da Bíblia de Estudo Pentecostal. O Filho não deixou de ser Deus, pois manteve completa a natureza divina, mas assumiu uma natureza humana igualmente completa. Então, ele era plenamente Deus, plenamente homem. Mas o que quer dizer então se esvaziar? Assim, o que temos é que, segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, esse esvaziar se importava não somente restrição voluntária dos seus atributos e privilégios divinos. Então, esvaziar é isso. Ele se reteve, né, voluntariamente de não utilizar dos seus atributos. Mas além disso, como diz aqui na Bíblia de Estudo Pentecostal, há também a aceitação do sofrimento, da incompreensão, dos maus tratos, do ódio e finalmente da morte de maldição na cruz. Então, houve essa restrição dos seus atributos, ele mesmo voluntariamente, e ao mesmo tempo ele se tornou carne e passou por toda a dor, todo o sofrimento, toda a aflição, maus tratos, né, zombaria, né, como a gente já estudou também, incredulidade da sua casa, seus irmãos. Então tudo isso ele passou por aceitar, né? Ele aceitou a condição humana para sofrer em nosso lugar. Glórias a Deus. Por isso que o Verbo se tornou carne e habitou entre nós. Então em Filipenses vai nos ensinar isso a respeito dessa característica de esvaziamento de Jesus, para que nós também imitemos e sejamos humildes. Nada façais por contenda, por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada um qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então tudo aquilo que Jesus fez, sendo em forma de Deus, ele não tomou por usurpação, né? Ser igual a Deus, mas ele esvaziou-se, ele se entregou ali e se tornou carne, louvado seja o nome do Senhor. Como diz, né? Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens, né? E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Então, que nós tenhamos o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus. Precisamos refletir o quanto temos da humildade de Cristo em nós e quanto ainda somos dominados por nossas mediocridades, vivendo segundo nossos próprios interesses. Devemos nos preocupar mais em servir e considerar os outros superiores a nós mesmos. Glórias a Deus. Então, que possamos aplicar, né, esse sentimento de Jesus em nossas vidas, possamos cada dia nos parecer com ele. Se nós somos seguidores de Cristo, nós devemos buscar imitá-lo. Louvado seja o Senhor. Terceiro subtópico, a glória de Cristo. Enquanto Lúcifer quis usurpar a glória de Deus, Cristo esvaziou-se de sua própria glória. Também Adão e Eva, né, ali no paraíso, eles foram enganados e uma das promessas ali do engodo de Satanás era serem semelhantes a Deus. Então, enquanto Satanás quis se gloriar, né, quis usurpar, está acima de Deus, também um homem quis ser semelhante a Deus. E na contramão de tudo isso, Cristo, ele que é Deus, ele não fez usurpação de ser como Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tornou a forma de servo. Essa profunda humilhação credenciou a receber todo o poder e glória, não somente no céu, mas também na terra e debaixo da terra. Ao submeter-se inteiramente ao Pai, em completa obediência e sem pecado, Jesus destronou por completo os poderes das trevas, triunfando sobre o inferno e a morte. Aqui é uma lição importante.
que a obediência também, aleluia, é uma arma, né, que derrota Satanás e que nos dá também, né, graça, nos dá vitória sobre o pecado e, aleluia, também teremos recompensa, né, quando somos obedientes. A recompensa de Jesus, que ele, o seu nome, né, agora está acima de todo nome, né, ele cumpriu ali sua missão. Por isso todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Né? Então ele, se ele houvesse cedido a Satanás, houvesse cedido ali no Getsemane, né, mas ele dizia: Pai, se for possível, afaste-me esse cálice. Ou seja, ele estava ali angustiado, mas ele dizia que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Então ele foi fazer a vontade de Deus. Chegará o tempo em que todo mundo, todas as nações da terra, terão de reconhecer que Jesus, o descendente de Davi, é o Cristo Messias. Será a implantação do seu reino eterno que jamais terá fim. Isaías 9,7: do aumento desse principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Então percebemos aqui também que, né, no milênio, ou na volta gloriosa de Jesus, quando todo olho verá, todos vão ter que reconhecer que Jesus é o Filho de Deus. Todo joelho vai ter que se dobrar, toda língua vai ter que confessar. Aquele que é o mais incrédulo, o ateu, aquele que estava aqui nessa terra, não fez parte da primeira ressurreição, até tentou guerrear ali, se aliou com o anticristo. Todos vão ter que reconhecer que Jesus é o Senhor. Crendo ou não crendo, eles vão ver com seus próprios olhos a vinda gloriosa do Senhor. Aleluia. Jesus conquistou também isso na cruz do Calvário, morrendo ali por nós. Terceiro tópico, um só rebanho. Primeiro subtópico, um cumprimento escatológico. Então, a gente já viu que a questão dele ser o pastor era uma promessa messiânica, uma profecia messiânica. Todos os líderes que desviaram Israel, todos os maus pastores que apacentavam a si mesmo, agora Jesus está dizendo: eu sou o bom pastor, eu chego na porta, o porteiro abre a porta, então o porteiro reconhece que ele tem, aleluia, essa autoridade, glórias a Deus. Ele entra pela porta, ele traz as ovelhas para fora, louvado seja o nome, as ovelhas reconhecem sua voz, então ele é o bom pastor. Tudo isso a gente viu que era uma característica messiânica. Agora também vamos falar a questão da escatológica, Há todo um prenúncio de glória para o reino do Messias, como vaticinaram os profetas veterotestamentários, anunciando esse tempo de que falou Jesus, quando haverá um rebanho e um pastor. João 10,16. Ezequiel profetizou dizendo: levantarei sobre elas as ovelhas, um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que há de apacentar, ele lhe servirá de pastor. Então, meu servo Davi aqui é uma referência ao filho de Davi, a Jesus. O anúncio messiânico é claro, apontando para um cumprimento escatológico. E meu servo Davi reinará sobre eles, e todos eles terão um pastor, e andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e os observarão. Ezequiel 37:24. Como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, e os levará no seu regaço, e os que amamentam guiará suavemente. Isaías 40:11. Então a gente vê que há a promessa messiânica a respeito da característica do pastor, do bom pastor. Segundo subtópico, judeus e gentios. Quando Jesus disse aos judeus que lhe convinha agregar outras ovelhas, que ainda não estavam no aprisco, e que quando isso ocorresse, haveria a unidade do rebanho sob o seu pastoreio, não alcançou compreensão alguma de seu auditório. Nem mesmo os judeus que o reconheceram como filho de Deus conseguiram compreender essa mensagem. Então havia ali ainda escama nos olhos deles, principalmente quando se fala de alcançar outras nações, outros povos, outras ovelhas que o Senhor queria agregar. Isso seria uma realidade, mesmo após a descida do Espírito Santo. Os apóstolos permaneceram reticentes à hipótese de se pregar o Evangelho aos gentios. Então, até os discípulos, até os apóstolos, tinham essa resistência de anunciar o Evangelho aos gentios. A gente vê que foi um processo, Deus teve que mandar perseguição, Deus também teve que revelar a Pedro ali que o que Deus purifica é puro, louvado seja o Senhor. Quando Pedro tem aquela visão, quando Cornélio também tem a visão e manda chamar Pedro,
e a sua casa então crê, é batizada com o Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor, são batizados nas águas. Então houve todo um processo para poder o evangelho chegar ao gentio, né? Filipe vai já pregar Samaria, glórias a Deus, e com a perseguição do evangelho então se espalha pelo mundo. E Deus agora vai chamar um fariseu, glória a Deus. Talvez o que seria mais resistente a tudo isso, a toda essa condição de que o evangelho não era só para os judeus, mas era para o mundo todo. E Deus pegou aquele vaso, aleluia, que era um fariseu e tornou ele um vaso de honra, né? O apóstolo dos gentios, nosso irmão Paulo. Pedro, que viveu a experiência da casa de Cornélio, precisou dar explicação de Jerusalém sobre o motivo de ter batizado os gentios, tá vendo? Pedro teve que se explicar, né? Claro que ele fez tudo na direção de Deus, né, o guiando ali, dando visão, explicando para ele. Mas quando ele chegou lá, havia barreira, então ele teve que se explicar. Mesmo o conselho de Jerusalém, em Atos 15, não resultou em uma unificação do rebanho, mas apenas na definição de algo distinto na obra da evangelização e algumas recomendações específicas para o mundo gentílico. Então também ainda não era um rebanho só, porque os judeus ainda se mantinham separados. E eles percebem ali que realmente o evangelho era para o mundo todo, e como Jesus tinha ordenado, né? Que eles seriam testemunha tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Glórias a Deus. Então, simplesmente o concílio serviu para quê? Para eles decidirem não impor nenhuma obrigação, né? Nenhuma ordenança dos judeus aos gentios. Paulo, então, esclarece aquela situação, porque alguns judeus saíam de lá e iam semear o legalismo ou o judaísmo, né, entre os novos crentes. Paulo enfrentaria muita oposição dos judeus por toda parte, passando então a dedicar-se mais à pregação dos gentios com o ingresso na Macedônia. Em sua volta a Jerusalém, contudo, foi aconselhado por Tiago e outros anciões que se submetessem aos ritos judaicos de purificação, entram no templo a satisfazer os judeus cristãos que eram os zelosos da lei, tá vendo? Então, quando Paulo teve que se juntar ali com aqueles 4 moços que iam pagar o voto, raspar a cabeça para ir ao templo, a questão toda era esses crentes cristãos, mas ainda eram zelosos da lei. Então, tinham aceitado Jesus, mas queriam continuar praticando o judaísmo. E Paulo, a Bíblia diz que Paulo se fez de tudo para ganhar os touros. Então, Paulo, ele sabia que aquilo ali não servia para nada, mas ele faz para não dar problema. Mas mesmo assim, depois vai vir falsas acusações contra ele e será preso ali no templo. A revolta se instalou entre a multidão judaica e ele foi preso. Terceiro e último subtópico, o cumprimento futuro. As oposições não findariam logo e ainda não findaram. Até nos dias presentes, como nação, os judeus não reconhecem Jesus como Messias, o Cristo Salvador. Há judeus cristãos, mas ainda assim, muitos deles permanecem sob o rito da lei. São comunidades israelitas que existem em várias partes do mundo. Outro movimento que se vê é a exceção de crenças e práticas judaicas em denominações cristãs evangélicas que se tornam judaizantes. Então aqui a gente tem essas situações conflitantes. Primeiro, que os judeus, na sua grande maioria, não reconheceram Jesus como Messias. Só vão reconhecer no final da grande tribulação, porque Deus ainda tem uma promessa que ele fez a Abraão ali de salvar Israel e vai salvar um remanescente no final da grande tribulação. É por isso que aquela nação pode se levantar guerra contra ela, mas Deus ainda preserva e é um milagre a nação de Israel estar lá hoje. Tem alguns judeus que aceitam Cristo, para ser um rebanho tem que estar com Cristo, com o pastor, tem que ser a ovelha do pastor. Aí tem esse grupo também que aceita Cristo, mas são chamados judeus messiânicos, creem em Jesus, mas continuam sendo judeus e praticando os ritos ali do judaísmo. Então ainda tem uma divisão, como acontecia nos dias de Paulo, nos dias ali dos discípulos. E outro grupo que aí sim, esse aqui é danoso, prejudicial, porque como aconteceu em Gálatas, como Paulo fala ali para os crentes de Gálatas, como é que pode? Vocês começaram bem, agora vão voltar aos rudimentos. Vocês já receberam o Espírito, foi
pela lei ou foi pela graça, né? Então, e hoje, infelizmente, tem igreja que agora começa a praticar ritos judaicos, né? Começa a ter os símbolos judaicos, os tecidos do culto judaico, o kippah, menorá, arca da aliança. Então, esses começam a se tornar judaizantes, e esses são piores, porque fazem como a igreja de Gálatas, né? Então, isso prejudica, isso se torna uma idolatria, vai encher o culto de rudimentos, e daqui a pouco estará semelhante à igreja católica, que também imita nessas coisas através dos vestes sacerdotal, a própria figura do sacerdote, do Papa, né? Então, seria o sumo sacerdote do judaísmo, é uma figura. Então, não é assim, a graça não cabe essas coisas, pois isso se torna empecilho para uma adoração sincera, pois acaba tornando-se idolatria, né? Que esse objeto acaba sendo objeto de idolatria. Mas os judeus e a igreja só vai se tornar realmente, como veremos agora, um só rebanho, só no final da grande tribulação, quando Jesus salvar, então ali, quando eles reconhecerem que Jesus é o Messias. Hoje, algumas igrejas, algumas denominações acreditam que já é um povo só, eliminando qualquer promessa que haja para Israel, né? Acreditando que as promessas que ainda faltam se cumprir para Israel são promessas simbólicas que vão se cumprir ou já se cumpriram na igreja. Mas a Bíblia deixa bem claro que Deus ainda tem um plano para Israel, e ainda há um momento para Israel ali, após a grande tribulação, no final dela se cumprirá. Somente com a conversão nacional dos judeus, no final da grande tribulação, será possível a Jesus ter unificado seu rebanho e exercer para sempre seu pleno pastoreio. Aí torna-se só um rebanho. Diz lá em Zacarias 12:10, mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplica, e olharão para mim, a quem traspassaram, e plantearão sobre ele como quem planteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Então eles vão olhar para aquele que eles traspassaram, que eles não acreditaram que era o Messias, e vão agora crer, e Jesus salva ali os remanescentes de Israel. Primeiro milênio, em Apocalipse 20, de 1 a 4, depois o novo céu e a nova terra. Então aí, na consumação dos séculos, é um só povo, é um só pastor. E eu vi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com ele e será seu Deus. Lá em Efésios diz que a parede já foi derrubada, né? Então, um judeu que queira fazer parte do rebanho de Cristo, né, é a mesma porta, né? Aceitar Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Aí faz parte de um só povo. Mas realmente esse rebanho só vai se unir completamente quando Jesus salvar a nação ali, né, no final da grande tribulação, salvar ali a Israel, louvado seja o nome do Senhor, os remanescentes. Concluindo, ao estudar os sinais, milagres e mensagens de Jesus, nos impressionamos com a dificuldade que os judeus tiveram em crer nele e entender seus propósitos, pela incredulidade e dureza de seus corações. Que isso nos estimule a agradecer mais a Deus, por se revelar a nós por sua palavra, e a vigiar sempre, para que a nossa fé e esperança permaneçam vivas em Cristo, nosso grande pastor. Próxima lição, lição 11, o sétimo sinal, Jesus ressuscita Lázaro. Glória a Deus, né? Então, vamos para o último sinal já que João elenca ali para demonstrar o poder de Deus, a sua deidade. Glórias a Deus. Vamos orar? Maravilhoso, eterno Deus, somos gratos, Pai, por essa lição. Deus Santo, obrigado por ser o Senhor nosso pastor. Aleluia, e nada nos falta, Senhor. O Senhor nos conduz, nos alimenta, nos leva à água. Pai, nos conduz até quando passamos pelo vale da sombra da morte. Nos ajuda, Pai, a sermos fiéis, sermos obedientes, sermos ovelhas, Pai, dignas de fazer parte do Teu aprisco, Senhor. Nos ajuda, nos dê graça, sustenta-nos, Pai, com a Tua destra poderosa. Visita cada jovem, Pai, fortalece. Aleluia, Senhor Jesus Cristo, também possa reconhecer o Teu cuidado, o Teu zelo, o Teu amor. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. E que a graça do nosso Senhor e o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo permaneça sobre todos nós, hoje e para todo sempre. Amém.